Olá, meu nome é Jéssica Couto, sou acadêmica de enfermagem da Universidade Salgado de Oliveira e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o câncer de próstata. Então, gente, o que é importante saber sobre o câncer de próstata? A próstata é uma glândula presente nos homens, localizada na frente do reto, abaixo da bexiga, que envolve a parte superior da uretra, que é o canal por onde passa a urina. Essa é uma imagem ilustrativa do abdômen inferior masculino, onde podemos ver, o reto, uretra, a próstata, a bexiga. A principal função da próstata é produzir uma secreção fluida para nutrientes e transportes do espermatozoide. Tá? Essa é uma imagem ilustrativa também mostrando, uma próstata normal e uma próstata aumentada. Podemos ver, a diferença de tamanho, um tamanho bem considerável. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, tá? Que está atrás apenas para o câncer de pele. Câncer de próstata, a gente pode perceber que a maioria dos casos são em pacientes que não costumam ir ao médico, porque a doença no estágio inicial tem grandes chances de cura. Mas quando a gente percebe aquele paciente que não gosta de ir ao médico, que não faz exames de rotina, tem muito mais chance de estar em um estágio avançado, sendo que 90% dos casos não tem sintomas. Fatores de risco para o câncer de próstata, Idade a partir de 55 anos aumenta as chances de ter a doença. Pai ou irmão com câncer de próstata antes dos 60 anos pode aumentar o risco de 3 a 10 vezes comparado à população em geral. Homens negros têm mais casos desse tipo de câncer. Homens obesos ou com sobrepeso, principalmente aqueles que fazem uso de álcool e tabaco. E alguns estudos sugerem que homens que consomem uma grande quantidade de cálcio têm maior risco de câncer de próstata. O câncer de próstata, ele é hereditário? A doença, o câncer, só é definido como hereditário quando 3 ou mais parentes de primeiro grau são afetados, 2 parentes de primeiro grau foram diagnosticados antes dos 55 anos de idade, quando acontecerem 3 gerações consecutivas como avô, pai ou filho. Agora eu vou falar um pouco sobre os sinais e sintomas iniciais do câncer, tá? Dificuldade de urinar, demora em começar e terminar de urinar, sangue na urina, diminuição do jato de urina, necessidade de urinar mais vezes durante o dia e a noite, tá? Se você tiver algum desses sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Se você tiver com alguns desses sintomas, podem ser que ocorram devido a doenças benignas da próstata, como hiperplasia benigna da próstata, que é o aumento benigno da próstata, tá? Também afeta mais da metade dos homens com idade superior a 50 anos e ocorre naturalmente com o avançar da idade. A prostatite também é uma inflamação na próstata, geralmente causada por bactérias. Quando procurar um urologista para conversar sobre o câncer de próstata, Se houver caso na família ou pertence à raça negra, 45 anos de idade. E a partir dos 50 anos também procurar um urologista. Como é feito o diagnóstico do câncer de próstata? É feito através do exame de toque retal, onde o médico avalia o tamanho, a forma e textura da próstata, introduzindo o dedo protegido por uma luva no reto.
Esse exame permite palpar as partes posterior e lateral da próstata. Essa é uma imagem ilustrativa de como ocorre, por onde ocorre o toque. E o diagnóstico também é feito pelo exame de PSA, que ele é um exame de sangue que mede a quantidade de uma proteína produzida pela próstata. Então, o toque geralmente é feito após o exame de PSA, ter um valor acima do normal, que é quando o médico pede o exame de toque, após fazer o exame de PSA. Olha, o diagnóstico do câncer de próstata é feito pelo estudo histopatológico do tecido obtido pela biópsia da próstata, que deve ser considerada sempre que houver anormalidades no toque retal ou na dosagem do PSA. O toque retal e a dosagem de PSA não dizem se o indivíduo tem câncer, ok? Eles apenas sugerem a necessidade ou não de realizar outros exames mais específicos. Muitos homens ainda têm dúvidas sobre qual é o exame mais eficiente para detectar a doença, se é o de sangue, que é conhecido como PSA, ou o exame de toque. De acordo com as estatísticas, se o paciente faz apenas um desses exames, a chance de falha no diagnóstico é de 20% no exame de PSA e de 40% no exame de toque retal. Mas quando os dois são feitos ao mesmo tempo, o índice de falha no diagnóstico cai para 8%. Qual é o preparo para a coleta do PSA, que é o exame de sangue? A coleta desse exame deve ser realizada obedecendo os seguintes cuidados: jejum de 8 horas e ausência de ejaculação 2 dias antes da coleta, não ter feito uso de supositórios, não ter realizado toque retal ou sondagem 2 dias antes da coleta, não ter submetido a ultrassonografia transretal nos últimos 7 dias, não ter realizado coleta para biópsia prostática 6 semanas ou colonoscopia 15 dias antes da coleta. Evitar exercícios como andar de bicicleta ou a cavalo 2 semanas antes da coleta. E uso de medicamentos, terapias, radioterapia, quimioterapia ou cirurgias anteriores devem ser comunicadas ao profissional no momento da coleta. Outros tipos de diagnósticos, temos a ultrassonografia transretal, que é frequentemente usado para visualizar a próstata de homens com alto nível de PSA, ou se no toque retal o profissional encontrou alguma anormalidade. Também é utilizado durante a biópsia da próstata para guiar o posicionamento de agulhas de biópsia. Aqui temos uma imagem ilustrativa da ultrassonografia transretal. E como é feito o tratamento da doença, O tratamento vai depender do estágio da doença. Isso pode ser feito através de cirurgia, radioterapia, tratamento hormonal ou algumas vezes apenas a observação médica, Ainda temos a prostatectomia, que é o tipo mais comum. Ocorre quando o cirurgião remove a próstata através de uma incisão abdominal. Aqui também temos uma imagem sobre os tipos de tratamento após o diagnóstico, de como é feito hoje. Primeiro temos a radioterapia, que é a exposição à radiação ionizante, que causa alteração nas células. As vantagens do tratamento é mais simples e não causa incontinência urinária. As desvantagens, a chance de cura é menor e de 40% a 50% dos tratados ficam impotentes entre uns 1 e 2 anos após o seu tratamento. Temos também a cirurgia, que ela é a remoção da próstata, que é uma cirurgia aberta que consiste na incisão abaixo do umbigo de 10 a 15 centímetros. As vantagens, cura mais do que a radioterapia, de 80% a 90% dos casos. A desvantagem é que ela é mais agressiva e oferece mais risco de impotência e incontinência urinária. Aqui temos a imagem da bexiga, a próstata, que é a glândula que produz parte do sêmen, embaixo da bexiga,
E aqui temos a imagem de uma próstata saudável e de uma próstata adoecida. Aqui, em outros tipos de tratamento, temos a vigilância ativa, que acompanha a velocidade do desenvolvimento da doença se o crescimento for lento. Evita-se tratamentos desnecessários. E esse procedimento é usado em diagnóstico precoce, o que é muito raro, porque vimos anteriormente que o paciente só busca a unidade de saúde em estágio avançado. Temos a terapia hormonal. O DHT é um hormônio produzido na próstata que é necessário para o crescimento e dispersão da maioria das células do câncer de próstata. O bloqueio do DHT geralmente faz com que o câncer de próstata pare de crescer e até mesmo diminua. Outros tipos de tratamento também temos a criocirurgia para o câncer. A crioterapia às vezes é usada para tratar o câncer de próstata em estado inicial. A maioria dos médicos não usa a crioterapia como primeiro tratamento para o câncer, mas às vezes é uma opção para tratar a recidiva da doença após a radioterapia, Recidiva, o câncer que retorna depois do tratamento. Esse procedimento é realizado com o paciente sob anestesia regional ou geral. Nessa abordagem, o médico insere várias sondas vazias através da pele entre o ânus e o escroto, guiado por um ultrassom transretal. Gases frios são inseridos através das agulhas, criando bolhas de gelo que destroem a próstata. Quais são os possíveis efeitos colaterais da crioterapia? A maioria dos homens apresenta sangue na urina durante um dia ou 2 dias após o procedimento. O congelamento pode também afetar a bexiga e intestino, o que pode levar a dor, sensação de queimação e a necessidade de esvaziar a bexiga e o intestino frequentemente. O congelamento também pode danificar os nervos próximos da próstata e causar impotência nos homens que fazem a criocirurgia. Também temos a quimioterapia, que ela é realizada à base de drogas específicas que destroem as células do câncer. Esse tipo de tratamento também pode ser usado em casos em que o câncer de próstata já se espalhou para além dos limites da glândula e não está mais respondendo à terapia hormonal. Temos também o ultrassom concentrado de alta intensidade, onde ondas de ultrassom de alta frequência são utilizadas para aquecer e destruir células cancerosas. Esse tipo de tratamento ainda está em fase experimental. Quais são os métodos para a prevenção do câncer de próstata? Assim como toda doença, adotar práticas saudáveis diminui o risco de várias doenças. Ter uma alimentação saudável, manter o peso corporal adequado, prática de atividade física, não fumar e evitar o consumo de bebidas alcoólicas.